Olá, como está você? Hoje no DC Notícias, uma conversa com o Dr. Ariel Nicolai César Dias, do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher. Ele vai falar com a gente sobre os casos de agressão dentro de casa. Mulheres que são espancadas pelo marido, amante, companheiro e que, por medo, muitas vezes se calam. O nosso convidado vai falar também de um evento que vai discutir e debater este assunto em Foz do Iguaçu. E vamos às outras manchetes de hoje. Concessionária Ecocataratas assume a construção da trincheira na Avenida Paraná. Ainda hoje será divulgada a lista dos 54 políticos investigados na Operação Lava Jato. Os cavalos usados para ajudar no tratamento de crianças com problemas físicos e mentais. Agora no DC Notícias. Olá, uma notícia aguardada há um bom tempo pelos moradores de Foz, inclusive, por causa dessa falta de notícias, dessa falta de resposta, rendeu até 2 protestos na cidade. A retomada da construção da trincheira da BR-277, uma obra que deveria ficar pronta em 1 ano, já se passaram 2 anos e meio e nada. Agora a concessionária Ecocataratas assumiu a responsabilidade da obra. As obras da trincheira do cruzamento da Avenida Paraná com a BR-277 serão retomadas em até 30 dias. A previsão é do DER, o Departamento de Estradas de Rodagem. Agora quem vai assumir os trabalhos será a Ecocataratas, concessionária que é responsável pelo trecho da rodovia. Por enquanto, só 70% da estrutura está pronta. Os outros 30% devem ficar prontos ainda nesse semestre. A construção da trincheira começou em abril de 2013 e deveria ter sido entregue no ano passado. Só depois de várias paralisações e problemas com o Ministério do Trabalho, agora, ao que parece, a obra vai ficar pronta. Uma boa notícia para o iguaçuense, que todo dia precisa andar vários quilômetros a mais para desviar da obra inacabada. Essas imagens que você acabou de ver aí, do pessoal ali na BR-277, foi dos protestos aí que o pessoal fez para cobrar do governo do estado uma postura e uma resposta a respeito dessa obra tão aguardada por toda a nossa comunidade. E agora nós vamos à ronda, os assuntos de polícia. Por volta das 9 horas de hoje, a equipe da PRF apreendeu em frente ao posto de Santa Terezinha de Itaipu vários anabolizantes que estavam escondidos dentro de uma vara de pescar, que estavam num veículo Vectra, placa de Itajubá, Minas Gerais. O motorista de 44 anos e os passageiros relataram que pretendiam levar os produtos ilegais para a cidade de Minas. Eles foram presos e encaminhados junto ao carro e aos anabolizantes para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu. E uma brasileira de 39 anos foi presa agorinha. Ela carregava dentro do carro uma caixa com lustres. A carga foi descoberta graças ao scanner da Receita Federal. A apreensão foi agorinha, às 4 horas da tarde. E aqui comigo já está o Josnei. Vamos conversar sobre 4 assuntos? 5 assuntos? 4 assuntos? 4 assuntos e a expectativa daqui a pouco a gente vai falar, né? O primeiro, a crise do Paraguai. Como é que é isso? A crise brasileira está afetando o nosso país vizinho, né? Nossa cidade vizinha aqui, Cidade do Leste. O governo decidiu reduzir a cota de $300 para 150, isso deve acontecer a partir do dia 1º de junho, só que desde já o comércio ali de Cidade do Leste já está sofrendo com isso. Mais ou menos 7 mil pessoas, viu, Gruber, já ficaram desempregadas por causa da situação, né? E se diminuir a cota, vai diminuir, vai ficar mais ruim para eles ainda. Porque se existe alguma crise ali do outro lado da fronteira, atinge em cheio o comércio de Foz do Iguaçu, atinge em cheio, inclusive, a própria movimentação da economia da cidade. Não tem jeito. Nós somos dependentes, sim, do Paraguai, de Cidade do Leste. Muitos brasileiros são empregados por lá. Trabalham lá, né? E também nas lojas do Paraguai, muitos empresários estão dizendo que estão com o estoque parado, né? As mercadorias estão paradas. Mas também não podia ser diferente, o dólar batendo na casa, estourando a casa dos R$3. Somado ainda à reforma da Ponte da Amizade, que está atrasando um pouco o comércio pelo lado de lá, né? Certo. 82% dos paranaenses desaprovam o governo Dilma. Pois é, foi uma pesquisa feita encomendada pela Gazeta do Povo, feita pelo Instituto de Pesquisas Paraná Pesquisas, e segundo esse levantamento, a popularidade de Dilma caiu 22 pontos, de dezembro do ano passado
para fevereiro desse ano. Ou seja, em 3 meses caiu 22 pontos e só, ou seja, 82% dos paranaenses desaprovam, não estão contentes com o governo da Dilma. Bom, de dezembro para cá, quais foram as notícias que falaram bem da Dilma, né? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Além da Operação Lava Jato, tivemos ainda os aumentos. Os aumentos, né, da gasolina, dos impostos, dos combustíveis e tudo mais. Isso tudo acho que contribui para essa queda na aprovação da presidente. 2 assuntos rapidamente, Josnei, o ato público da APP, que agora à tarde, né? Foi agora à tarde. Os professores da rede estadual aqui de Foz fizeram uma caminhada aqui na cidade, em direção ao núcleo. Muitos professores participaram com carro de som, com panfletos, conscientizando. Eles querem pressionar o governo para que o governo retome, olha as imagens da caminhada, para que o governo retome as negociações. Inclusive, os educadores entendem que não é possível iniciar o ano letivo até que o governo do estado tome medidas para restabelecer o funcionamento das escolas. Já são, dia 9 vai ser um mês, exatamente um mês, da greve dos professores. Bom, e para a gente encerrar, aquele assunto que a semana toda deve ter tirado o sono de muita gente, que é a divulgação de uma lista. E que lista que é essa? É a lista dos envolvidos na Operação Lava Jato, né? São 54 investigados, daqui a pouco, é para ser a partir das 18 horas. A gente está na expectativa, se aparecer ainda dentro do DC Notícias, a gente vai trazer já a lista aqui para os nossos telespectadores e o Janot vai divulgar essa lista daqui a pouquinho, em poucos instantes. Mas ele passou para o ministro, né? O Teori Zavascki, ele vai instaurar um inquérito depois que for divulgada essa lista. Certo? E 28 pessoas, já foi aberto o pedido de inquérito prévio contra 28 pessoas, só que 7 deles foram arquivados por falta de provas. Tá certo. Tem muito político que não vai dormir nem sexta, nem sábado, nem domingo e talvez pelos próximos dias, Vamos ver como é que fica, né, a situação do nosso país. Bom fim de semana para você. Obrigado para todos os nossos telespectadores também. Okay. E a seguir vamos conversar sobre um crime que ocorre dentro da casa de muitas famílias, a agressão entre homem e mulher. Vamos falar ao vivo sobre esse assunto com o juiz responsável por investigar esse tipo de agressão.